Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você que, olha, nesse final de semana aconteceu o lançamento do meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou. É um livro super bacana, porque eu levanto as reflexões para fazer com que você possa resgatar o amor próprio dentro de você e para que você possa, portanto, não é, reestruturar-se, perceber o quanto o seu amor próprio, na verdade, vai fazer por você. Então, é o seu amor próprio que vai te tirar de verdadeiros enroscos, de verdadeiras situações problemáticas. E o grande diferencial desse livro, desse novo livro, é que ele é vendido apenas e tão somente pelo meu site. Então você não encontra ele nas livrarias. A capa tá aqui, ó. Tá vendo? Tá lindo. Eu não tô mostrando ele ainda, porque como eu gravo os vídeos sempre com muita antecedência, eu não peguei o livro físico em mãos. Porém, eu sei que esse vídeo tá indo ao ar após o lançamento. Então, por isso que tá aparecendo só a foto, a imagem da capa. Na verdade, aqui eu não posso estar mostrando o livro, porque eu não tenho ele em mãos ainda, o livro físico, né? Prontinho. Então, o grande diferencial, como eu estava dizendo, você compra através do meu site somente, não é vendido através das livrarias, e justamente porque é vendido pelo meu site, você vai receber ele aí na sua casa, com autógrafo, com dedicatória, no seu nome, e, claro, o frete é grátis para todo o Brasil. Então, não importa onde quer que você more, e eu tô aqui em Dois Córregos, no interior de São Paulo. André, eu tô numa cidadezinha lá do norte, não tem problema. O frete é grátis para todo o Brasil. O preço é aquele preço mesmo, não importa aonde você more. Tá bom? Entre no meu site www.andremassolini.com.br. É só você fazer o seu cadastro e clicar lá para depois então comprar o livro, tá bom? Teu amor próprio te salvou. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: por muitos anos eu gostei de um menino que nunca me deu um carinho verdadeiro. O porquê que eu gostava dele, não sei. É a tal história, né? Às vezes a gente não consegue dar razões do porquê a gente se posiciona dessa maneira. Talvez seja justamente por causa de falta de amor próprio, porque a gente não se valoriza, a gente não coloca valor na gente. Então a gente começa a gostar de pessoas que na verdade não gostam de nós. Ok, até o ponto em que a gente gosta de alguém que não gosta da gente, tudo bem. O grande problema é quando a gente continua alimentando isso, apesar de ser uma situação que nos faz sofrer. Só sei que o vi pela primeira vez e por ele ser meio impossível, ele namorava. Eu comecei a me aproximar ainda mais, onde ficamos amigos. Acredito que ele tinha algo por mim, algum sentimento, algo a mais. Porque ele sempre me ligava, vivia comigo, mas namorava outra. Olha lá. Então, e aí começa a apostar também, não é? Num terreno que já se mostra complicado. Então eu já começo a apostar num terreno que tem uma complicação enorme. A sua atenção era dividida com a outra pessoa. E às vezes ela ganhava, às vezes eu. E aí, ou seja, ela ganhava, às vezes eu. Aí você entra numa disputa com a outra. Então, ele é o de menos ali. Você quer mostrar o quanto você pode, você quer mostrar e atestar o seu valor, na verdade, competindo com a outra. Ele é o troféu, ele é o algo impossível. É como se fosse uma guerra mesmo. Me sentia vitoriosa quando ele escolhia passar o dia comigo e não com ela. Tá vendo, gente? Tá vendo a problemática? Mas durante a fase de namoro dele, ficamos apenas uma vez. Ele apenas preveniria fazer as coisas comigo. Mas mesmo sabendo que ele tinha algo por mim, carinho, afeto, amor, sei lá, também tinha certeza que ele gostava da namorada dele. Porque qual outra resposta para ele ainda continuar com ela? E fomos levando até que ela largou o dele.
Não sei bem os motivos, mas pelo que ouvi dizer foi porque ela queria casar e ele não quis. Poxa, eu pensei que havia ganhado a guerra, pois agora ele era todo para mim, mas não. Continuamos amigos ainda por alguns meses, até que então passamos a ficar. Mas ele sempre me falava que não queria nada sério, porque havia sofrido muito com o antigo relacionamento e ainda precisava se erguer. Enfim, no começo aceitei, mas depois fiquei muito magoada com sua decisão. Isso me fez procurar outras pessoas. A cada briga eu saía com minhas amigas e algumas vezes eu ficava com outro menino. Mas sempre quando ele me ligava, eu ia correndo para ele. Por fim, a situação chegou a um limite extremo para mim. Quando brigamos uma certa vez, conheci outra pessoa e começamos a ficar. Esta nova pessoa é totalmente diferente de mim, mas me fazia bem. Me dava todo o carinho e atenção que eu queria ter recebido do meu ex. Depois de 2 meses, meu ex me ligou pedindo para voltar e eu não voltei. Não voltei porque estava cansada de um relacionamento baseado na indecisão dele e, apesar de amá-lo muito, mas muito mesmo, preferi permanecer com outra pessoa para tentar seguir minha vida. Meu ex ficou louco, me mandou flores, me pediu em casamento, ia na porta da minha casa todos os dias, do meu serviço, me ligava de 5 em 5 minutos, etc. Acredito que ele estava acostumado a sempre me ligar e eu voltar correndo para ele, mas dessa vez foi diferente. Estava cansada, apesar de amá-lo. Conversei com ele e lhe disse que havia cansado da nossa relação, porque em 4 anos juntos, ele nunca havia se decidido se queria ou não namorar comigo. E por isso fui embora para buscar em outra pessoa o que ele nunca havia me dado. As perseguições continuaram por um mês, até que um dia ele sumiu. Depois de 3 dias sumidos, fiquei sabendo que ele havia voltado com a antiga namorada, aquela do começo da história, e descobri que eles estão namorando. Sei que é bem questionável, mas fiquei arrasada porque pensei: poxa, ele nunca quis namorar comigo, mesmo dizendo que me amava. Mas com ela, ele passou um mês e estão namorando. Eu ainda estou com a pessoa nova, mas meu coração está em pedaços porque tudo me faz pensar que ele apenas não namorou comigo porque sempre gostou da ex e que eu fui apenas um passatempo na vida dele. Olha, minha querida, e de certa forma você foi, porque ele estava com ela, ficava com você, tanto que se de fato ele gostasse de você, a hora que ele terminou com ela, então ele teria ficado com você. Só que ele ficou, na verdade, te enrolando. Porque era fácil, né, ter você ali ao lado dele, a hora que ele quisesse. Então, ele. Ah, mas por que agora ele ficou louco? Porque assim como você entrou em guerra com ela, disputando ele como troféuzinho, ele também entrou nessa guerra psicológica a hora que percebeu que você estava em outro. Então, quer dizer, muito mais ele foi atrás de querer que você continuasse bajulando ele do que querer ter você ao lado dele. Ah, mas falou que até ia casar comigo. Meu bem, nessa hora, na hora de você querer ter a pessoa de volta, nesse impulso muito mais psicológico, de desejo de ter aquela pessoa que antes me bajulava, muito mais correndo atrás do meu ego, que agora se sente ferido, a gente promete mundos e fundos. Depois, na hora do vamos ver, as coisas mudam de figura. Então não caia nessa não. Ah, eu tenho medo que ele me usou só como passatempo na vida dele. Provavelmente foi isso mesmo. Era legal ter você ali como um passatempo, alguém que, na verdade, bajulava ele, elevava o ego dele, inflava o ego dele, e você, na verdade, estava disputando com ela para ver. Então, tá vendo quanta coisa ali, né? Ninguém estava sendo muito sincero com a outra pessoa, ainda que de maneira consciente, não é isso. Muito mais um jogo psicológico, a gente se torna refém dos nossos próprios, da própria dinâmica psicológica na qual a gente se enfia. Então a gente se torna refém
de mecanismos que a gente mesmo cria. Por isso que quando a gente olha a situação e percebe, não, eu estou disputando o quê? Eu quero mostrar o quê? Eu estou numa guerra com a outra pessoa para disputar ele. Por quê? Porque eu quero mostrar como se eu tivesse ele, atestasse o valor que eu tenho. Então, não vou entrar nessa. Imagina que eu vou entrar nesse mecanismo doido que a minha cabeça está querendo criar. Aí a gente começa a quebrar com essas coisas que por vezes nos escravizam e nós mesmos é que estamos colocando as correntes que vão depois fazer com que a gente se sinta prisioneiro. Nossa, nem eu sei como eu entrei nessa. Sabe? Quando você vai se enrolando, depois você nem sabe como que você entrou nessa. Então, a hora que a gente percebe tudo o que está acontecendo, por vezes situações, né, que a gente está trazendo aqui de maneira inconsciente, sem perceber, a gente está se enrolando em coisas que vão nos deixar depois presos. Ah, não, para que isso? Então, vamos encarar a situação de frente, perceber essas dinâmicas, né, do nosso inconsciente, dinâmicas psicológicas que são, na verdade, que são verdadeiras armadilhas. E aí vamos quebrar com tudo isso para que a gente possa, sabe, viver e viver bem. Depois que fiquei sabendo, fui conversar com ele para entender por que ele nunca havia me namorado e que tinha voltado para a ex dele. Ele só me respondeu que são coisas complexas que ele não podia falar, mas que ele havia gostado muito de mim, mas que agora queria ficar com ela. Juro por Deus que meu coração não sangraria tanto se ele namorasse qualquer outra pessoa. Olha lá. Então, quer dizer, eu criei uma guerra com ela. Mas voltar com a ex dele me fez me sentir um lixo todos esses anos na vida dele. Fiquei tão triste com essa história que minha relação com a nova pessoa tem piorado cada dia mais. Não sei qual atitude tomar daqui para frente. A atitude a tomar, minha querida, é você quebrar com todo esse mecanismo. A atitude a tomar é perceber que, né, você entrou numa disputa com a outra, ele, por sua vez, entrou num esquema também que era favorável ter você ao lado dele para inflar o ego dele. Então, toda essa situação criou toda essa coisa problemática na qual você se encontra agora. E agora eu começo até perder, né, um pouco de interesse nessa nova pessoa que eu tenho. Bom, essa nova pessoa é porque eu fui buscar nessa nova pessoa tudo que o outro não quis me dar, ou porque eu estou projetando nele como se na verdade eu projeto nele a frustração sentida no outro. Então, aí a gente tem que distinguir muito bem uma coisa da outra. Porque se for para você ficar com um cara pensando em outro, querendo usar ele só como um curativo, você está usando essa pessoa e não vai ser legal. Amanhã ou depois, você não vai ter interesse nenhum mais nele mesmo, porque o que fez com que você se aproximasse dele não foi ele pelo que ele de fato é e o que ele de fato desperta em você, mas sim foi porque você viu nele uma válvula de escape de uma situação que não estava te agradando. Então é isso que você tem que chegar à conclusão também. Por que eu estou com essa nova pessoa? Por ele ser quem ele é e o que ele desperta em mim, ou porque eu vi nele só uma válvula de escape para fugir daquela outra situação? Então eu quero que ele corresponda a tudo aquilo que o outro não correspondeu e não fez para comigo. Porque se o outro fizer assim, eu vou correr, na verdade, para ele. Então, é melhor, de fato, você se afastar, não iludir, não enganar essa pessoa aqui. Você primeiro se reconstruir, quebrar com todas essas coisas que eu estou dizendo aqui, né? Encarar, perceber todos esses mecanismos, quebrar com todas essas situações, resolver tudo isso dentro de você. A hora que você resolver tudo isso dentro de você, que você encerra o ciclo lá, aí sim você está preparada para se aproximar verdadeiramente de alguém. Aí, sem ilusões, sem falsas expectativas, consigo mesmo e também em relação a alguém. Tá bom? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, fico aguardando você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.